todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga, uma das fundadoras do Longidade. Estou aqui super bem acompanhada hoje com Tiago José Martins Gonçalves, tá? Ele é médico nutrólogo também, especialista em nutrologia pela Abram e pela Brasp em parenteral e enteral, tem doutorado em ciências médicas, é coordenador da equipe de nutrigeriatria da Prevent Senior Hospital Santa Maggiore e é atual presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral da Brasp. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade no sistema de saúde para as pessoas longevas, né, que é um tema muito importante. Porque a gente tem visto, né, Tiago, o crescimento da população acima dos 60 anos no Brasil. Em 2060, a gente vai ter um boom dessa população, né? A gente vai ter mais pessoas longevas do que pessoas jovens. E será que a gente está preparado para isso, né? Então, eu queria te perguntar exatamente isso. Vai ter um impacto esse envelhecimento na saúde populacional? Olá, Andréia, obrigado primeiro pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês do Longidade. E realmente, a gente já tem que se preparar para isso, né? Então, a previsão já, né? Então, quando a gente vai prospectar aí os próximos anos, nós já tivemos uma mudança daquela pirâmide, né? De faixa etária, né? Então, não é mais uma pirâmide isso, né? Desde 2020 já nós temos mais pessoas idosas do que crianças abaixo de 5 anos, isso já é uma realidade no mundo e no Brasil. Mas em 2060 nós vamos ser o sexto país com mais pessoas idosas no mundo. Então o Brasil sai ali daquela posição que lá no comecinho do século, em 2000, a gente tinha 6, 7% de pessoas idosas e a gente vai para mais de 30% de pessoas idosas aí ocupando a sexta posição. Hoje, para a gente ter uma ideia, o país que tem mais pessoas idosas ainda é o Japão, depois Itália, depois Grécia, e a gente está bem longe, mas o nosso boom, o crescimento exponencial do Brasil tem chamado muita atenção. E aí é aquela pergunta que a gente tem que se fazer, será que nosso sistema de saúde hoje, público, privado, está preparado para esse impacto? Sim, o IBGE está falando, né, de nos últimos 40 anos a gente ter tido um aumento de 152%, né, na idade da população longeva, né? Então, realmente, eu acho que isso é muito relevante. A gente tem que se preocupar. Eu não sei, na minha opinião, ainda o Brasil não tem essa consciência. A gente ainda está muito naquela ideia de que o Brasil é um país de jovens, né? Eu não sei se tem um pouco do etarismo aí, porque as pessoas acabam não vendo, né? Pensando na saúde do idoso, ainda se fala muito tipo assim, ah, não, acho que com essa idade é melhor não fazer tratamento. Ainda eu Isso. escuto isso, né? Então isso é muito complicado. Então, Tiago, a gente tem visto aí o envelhecimento da população, né? Quais os fatores que impactam aí nos cuidados de saúde dessa pessoa acima dos 60 anos? Muito boa pergunta, Andréia. Na verdade, são vários fatores, né? Então, o primeiro é aquele conceito, né, do cuidado centrado no paciente, né? Ele tem várias ramificações esse conceito e poucas pessoas praticam isso. Mas antes de a gente falar do cuidado centrado no paciente, é importante saber qual é a pessoa idosa que a gente está tratando, né? Então, se a gente tivesse essa conversa algumas décadas atrás, a nossa avó, por exemplo, seria aquela avó dona de casa que estaria cozinhando, né, cuidando dos netos, e hoje a gente sabe que não é a Nosso vô realidade. jogando dominó na Isso, jogando praça. dominó, jogando bocha, né? Então não é mais isso, né? Então a gente sabe que hoje a população tem envelhecido mais economicamente ativa, né? Então o que tem acontecido é porque essa avó hoje ela trabalha, às vezes é uma professora ou é uma empresária, então assim, ela tem, né, ela tem as suas atividades, né, de vida cotidiana independente dos cuidados, né, da casa ou da família, então isso mudou muito esse perfil. Então hoje a gente também estratifica, né, essa pessoa idosa em pessoa idosa jovem, que é dos 60 aos 70, depois o idoso mesmo, que a pessoa idosa ali de 60 até os 70 até os seus 85, e depois tem o oldest old, né? Aquele paciente que é, né, o mais longevo, que é aquele mais frágil, né? Que tem um impacto maior de doenças crônicas, que é acima de 85 anos. Então, todo esse perfil desses pacientes, eles precisam ser estratificados e os cuidados são diferentes. O que a gente tem muito comentado, André, no sistema de saúde, são todos os níveis de cuidado, né? Desde a promoção de saúde. Então, como a gente vai promover, como a gente está fazendo aqui, Sim. que é promover saúde, falar de saúde, a prevenção, né, em si, o diagnóstico, o tratamento e uma coisa muito interessante agora, que é a reabilitação. Uma coisa que a gente não falava muito. Era um pouco a reabilitação daquele paciente de um evento agudo, de um AVC. Hoje não, a gente fala de reabilitação funcional dessa pessoa idosa.
E voltando um pouco para a prevenção em todos os seus níveis, né? Desde a prevenção primária e hoje a gente conhece até a prevenção quaternária, né? Que Sim. é a retirada aí de excesso de intervenção médica e de tudo que possa acontecer, né? Sobre esses múltiplos especialistas que cuidam desse paciente. Então, todas essas faixas têm um impacto muito grande. E o que a gente quer, na verdade, é o cuidado centrado no paciente. E talvez esses sistemas de saúde mais sustentáveis e inteligentes tenham que olhar isso, como a gente operacionaliza o cuidado centrado no paciente com promoção, prevenção em todos os níveis, diagnóstico precoce, tratamento e a transição do cuidado, né? Para quem você vai entregar sua pessoa idosa, para quem você tratou, você cuidou, para qual próximo profissional vai cuidar? E não aquele cenário que a gente costuma muito ver, né, e principalmente na medicina privada, que é múltiplos especialistas cuidando de uma pessoa idosa, e quando a gente vai ver essas pessoas não se conversam, a Sim. equipe não tem interdisciplinaridade, e aí quem perde é o paciente e a família como um todo. A gente sempre fala que o paciente que tem muito médico não tem Não tem nenhum, né? nenhum, não tem Então, nenhum. porque assim, é importante você ter os especialistas, mas eles precisam conversar. Porque Exato, senão você fica tratando a pessoa de uma forma picada, né? Um cuida disso, mas não exato. sabe da outra coisa, e às vezes os remédios se interagem. Né? Então, Exatamente. isso é muito importante. Se a gente pensar em prevenção, super complicado, porque na verdade a prevenção deveria começar na infância, porque eu preciso de um osso bom naquela Exato. infância, né? De uma boa massa muscular, de uma prática esportiva. E eu, assim, o que eu sinto é que aqui no Brasil a gente ainda não se preocupa muito com prevenção de nada. Então precisa Exatamente. mudar. A gente está mudando a nossa faixa etária, então isso precisa mudar. E quando eu estou pensando aí num sistema, né, de pessoas que, lógico, depois dos 60 anos eu tenho uma tendência a ter mais doenças. Aí eu precisar mais de medicações, mais de hospitalização, mais de médicos. Como que eu consigo tornar um sistema de saúde sustentável sem encarecer de uma forma que a pessoa não consiga pagar? Sim. Até porque, né, geralmente nessa fase da vida a gente tem muito gasto com saúde, mas o nosso salário já não é tão bom, né? Tantas pessoas têm se aposentado e têm continuado a trabalhar, né? Mas assim, como que eu faço para isso, né? Como é que eu torno sustentável sem encarecer demais e as pessoas não conseguirem ter o plano de saúde? Isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito, né, Andréia? Porque assim, a população envelhecendo dessa forma exponencial, o sistema de saúde como um todo e também, né, a parte, né, de saúde do governo, ela não vai conseguir abranger e cuidar de todos esses idosos, embora o SUS tenha um conceito extremamente importante e assim, realmente muito relevante todos os conceitos do SUS, mas o volume de pessoas idosas que vão chegar ali com essa dependência, o sistema não vai conseguir, não vai ser sustentável para conseguir comportar toda essa população. Então, cada vez mais a gente tem que pensar em sistema de saúde também, além do público privado, mas que seja sustentável. E uma das coisas que a gente discute muito é a coordenação do cuidado, né? Então, claro, você dá acesso para essa pessoa idosa, então a primeira coisa ela tem que ter acesso ao sistema de saúde. Você não pode limitar ele ao sistema de saúde. Mas ao mesmo tempo que ele tem acesso, esse cuidado ele tem que ser coordenado, ele tem que ter uma gerência como se a gente falasse, né? Tem que ser um dono que vá realmente coordenando todo o cuidado desse paciente idoso. Porque muitas vezes ele pode acordar num dia, sentir uma dor no joelho, ele vai procurar um ortopedista. Ele sente no outro dia uma tontura, ele vai procurar um neurologista. E aí, essas pessoas não se conversam e o cuidado da saúde vai ficar totalmente descoordenado. Então, a gente E acredita. mais caro, E né? muito mais caro, porque cada profissional vai pedir um exame, que muitas vezes é desnecessário, porque às vezes é uma polifarmácia, uma interação medicamentosa que pode ser resolvido por um coordenador que conheça esse paciente. Então, cada vez mais a gente tem que voltar um pouco, né, o que a gente existia já no passado, que é aquela proposta do médico generalista mesmo, né, um médico de família, um médico generalista que tem essa visão, né, então, de cuidado longitudinal, de atendimento centrado no paciente, de coordenação e integração de cuidado, não só do paciente, mas de família e de coletividade, tá? O paciente, a pessoa idosa, o paciente idoso, ele tem o pilar de apoio familiar e social dele é extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, paciente em isolamento social aumenta a chance de um evento
cardíaco, uma doença cardíaca aguda em 32% só de ele estar isolado da família. Então, tudo isso, né, todos os pilares, não é só o pilar clínico, né, mas o biopsicossocial é importantíssimo além do funcional, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar com esses conceitos de coordenação de cuidado, integralidade, cuidado longitudinal, e realmente o apoio e assistência familiar, que é essencial para a gente ter ali um apoio, um sistema, né, claro, vertical de comunicação, muito melhor do que um sistema longitudinal, onde as pessoas vão estar cada uma no seu centro. Então, o cuidado ele tem que ser centrado no paciente, mas ele tem que ser descentralizado, né? Então, ele tem que ser regionalizado para que o paciente tenha um acesso muito mais rápido ao sistema de saúde. E muitas vezes o que a gente vê que acontece, né? A pessoa tem o plano de saúde ou tem acesso ao SUS, mas ela acaba não marcando consultas periódicas. Aí, quando ela sente alguma coisa, ela vai direto no pronto-socorro, né? E às vezes é algo que não precisaria estar lá, né? E aí você acaba atrasando o atendimento de uma pessoa que realmente está numa urgência, porque tem uma fila enorme. E muitas vezes você pergunta, mas há quanto tempo você está com isso? Ah, faz 6 meses, né? Ah, eu não consegui marcar consulta. Então, a gente vê que realmente o sistema, ele está sobrecarregado porque a gente não está em esse preparo para a quantidade, né, de Isso. A pessoas. gente não tá, a gente não tem essa programação do atendimento, né, Andréia? Quando você tem ali um tutor ou um mentor desse paciente, como se fosse não uma carteirização, só uma carteirização desse paciente, mas quando você tem uma equipe de saúde cuidando dele, seja um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um nutricionista, você conhece melhor esse seu paciente, Sim. você conhece todos os pontos dele, você conhece a estrutura familiar, uma coisa que a gente defende também como prevenção em nível primário é conhecer o ambiente que esse paciente idoso ele habita, né? Então, se ele consegue ter acesso ao alimento na cozinha, se ele tem uma acessibilidade de movimento em casa, se ele tem o tapete no chão que pode predizer ali futuramente uma queda. Então, tudo isso faz parte dessa equipe de saúde. E aí, essa equipe de saúde, ela vai trabalhar com referência e contra-referência, como existe no SUS, né? Então, esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, é um paciente que tem uma gerência mais crônica, então vai para o cardiologista, vai fazer a avaliação e ele manda a contra-referência para essa equipe de saúde primária. E essa coordenação de cuidado, essa equipe de saúde primária, que não é de baixa complexidade, é uma coisa que a gente sempre conversa, porque as pessoas acham que o médico generalista, o médico de família, é o de baixa complexidade. Não. É o médico que consegue resolver a maioria, 80, 90% Sim, das das queixas, demandas, as né? demandas frequentes. Tá? Isso é muito alto, né? Então, essa pessoa consegue resolver muita coisa. E aí, realmente, passa com especialista, mas volta, não fica com especialista. Então, essa cultura no Brasil, a gente já conhece, né, outros sistemas de saúde no mundo, né, Sim. André? A gente sabe que isso é uma realidade, né? O, o, o paciente ele passa com um médico de atenção primária e ele só é encaminhado para o especialista quando esse primário Acha necessário, acha necessário. exatamente. Então, só assim, quando a gente tiver a consciência de que a gente não vai poder mais abrir um orientador médico ali e marcar com vários especialistas, que isso não é sustentável, só assim, quando a gente mudar esse mindset, que a gente vai conseguir ter ali um sistema de saúde que vai nos cuidar e que seja sustentável aí daqui uns 20 anos e não é muito tempo. Eu estava vendo aqui uma pesquisa, né, de 2022, aí que eles estão falando de, nas últimas 2 décadas, a gente ter dobrado o número de idosos com plano de saúde, né? Então, imagina, como preparar, né, um sistema que dobra em 2 décadas. E isso vai ser cada vez mais frequente. E uma outra coisa também, muitas pessoas, né, longevas, elas não têm um suporte familiar. Porque a gente tinha muito aquela questão de você ter muitos filhos, né? Você ter uma família aí meio tradicional e muitas pessoas não estão tendo mais filho, né? A última censo mostrou isso, que o brasileiro está tendo cada vez menos filhos. Então, essa pessoa está sozinha, né? Tendo que se cuidar. E quanto mais a gente prevenir, mais a gente vai dar autonomia para essa pessoa e ela vai, né, conseguir ficar com menos doença, menos remédio. Então, muitas vezes a gente não pensa nessa prevenção achando que é um custo, Sim. mas na verdade é uma economia, né? É uma coisa que eu trabalho, um conceito, né, na operadora que eu atuo, é o conceito do biopsicossocial, né? Então, nós temos, né, atividades de clube de leitura, de atividades em grupo, de caminhadas em parque, de clubes onde
essas pessoas idosas vão lá e a gente sabe que quando eles vão para lá, eles param de consumir pronto-socorro. É incrível, a gente já fez essa análise, né? Então, o investimento disso é tão menor do que investir em exames super sofisticados, que às vezes o paciente não é a necessidade do paciente, desse paciente, que às vezes procura o pronto-socorro porque ele está isolado em casa, ele está E às vezes até sozinho, por solidão, né? Ele por vai lá solidão, conversar. ele vai para conversar. Então, cada vez mais a gente vê isso, esses idosos em pronto atendimento, e ali porque eles vão conversar. Então, a gente tem elaborado planos, né, de deixar no pronto-socorro uma área, um lounge para eles conversarem, com alimentação, com interação, com o pessoal, equipe interdisciplinar ali que vai atuar de uma outra forma. E realmente foi o que você falou. Os prontos atendimentos, isso no Brasil todo, eles viraram multiambulatórios, né? Então a Uhum. pessoa não consegue passar no especialista, ela usa o pronto-socorro para isso. Então isso tem acontecido muito e aí cabe a gente realmente discutir cada vez mais isso, né? Talvez, será que só tratar a doença a gente vai resolver? A gente está vendo que isso vai ser insustentável, né, André? Então, cada vez mais trabalhar com promoção, prevenção primária e secundária a gente teria que começar a trabalhar muito mais com isso do que a gente hipervalorizar aí esses atendimentos com os multiespecialistas. E uma coisa que eu noto, assim, né, as pessoas que estão agora cuidando, né, dos pais, Sim, são pessoas que não estavam preparadas para isso, porque a gente está numa geração de transição, sim. porque ninguém envelhecia tanto, ninguém vivia tanto, então ninguém se preparou para isso. Então você tá assim, tipo, agora eu tenho que cuidar do meu pai, ele virou, né, tá minha criança agora, inverter os papéis. Os pais também não estavam preparados, né, para o envelhecimento, nem economicamente, nem psicologicamente. E eu vejo muitos jovens hoje procurarem prevenção, coisa que eu não via 5 anos atrás, porque estão vendo, né, os avós com Alzheimer, estão preocupados, né? Tem alguns países que, inclusive, você tem um plano que você paga, caso você não tenha uma família para te cuidar, para você ir para uma casa de apoio, por exemplo. Então, aqui no Brasil a gente ainda não tem isso, mas provavelmente a gente vai começar a evoluir para isso. E algo que a gente tem falado muito agora nos últimos tempos é da inteligência artificial, né? A gente viu o crescimento da inteligência artificial agora com a pandemia, a gente foi obrigado a usar muito, né? E principalmente essa população acima dos 60 anos que não usava às vezes celular, não usava computador, né? Então, tudo isso que levaria 10 anos, a gente fez isso em 2. E você vê uma perspectiva do uso dessa inteligência artificial na saúde, né? Como que a gente vai poder utilizar, principalmente para aquele idoso que não precisa estar toda hora no médico, não precisa estar toda hora no pronto-socorro, ou está longe. Exatamente. Isso é essencial, né, Andréia? A inteligência artificial veio para ficar e tem ajudado muito a gente em sistema de saúde a organizar o sistema, né? Então você veja que, como eu disse, 80, até 80% das principais queixas médicas, elas são resolvidas pelo médico da atenção primária, né? Então, da assistência primária à saúde, da APS, ou um médico generalista, ou um médico de família. Então, a gente consegue, através da inteligência artificial, você clusterizar, né, as suas carteiras. Então, quem é o paciente que realmente ele vai ter um evento agudo, maior risco de evento agudo, ou qual é o paciente crônico que precisa de uma maior assistência. Então, a gente consegue clusterizar esses pacientes e entregar para as equipes de saúde, coordenar os pacientes dependendo do nível de complexidade deles. Isso é muito legal. Então, a gente já consegue fazer isso através de inteligência artificial. Então, dificilmente a gente pode pegar um prontuário, né? E aí, quando a gente pega um prontuário de um paciente idoso, às vezes tem ali 70, 80 consultas. É impossível você ler aquilo ali em 1 hora ou em Uhum. 20 minutos que tem a sua consulta ali que você está recebendo pelo convênio. Então, a É gente porque é uma história longa de vida, muito né? longo. Então, a inteligência artificial ela tem feito isso. Você coloca ali, olha, eu quero que faça um resumo do prontuário desse paciente. Muitas vezes, qual especialidade ele tem que ser coordenado. Então, a gente consegue, através da inteligência artificial, né, e agora o chat GPT, elencar esses pacientes em clusters e a gente entregar para cada equipe de saúde mais especificamente que vai conseguir cuidar daquele caso, né? Colocar aquele paciente em linhas de cuidado. A gente tem falado
falado muito isso. Às vezes linha de cuidado é simples a gente falar, o conceito até não é complexo, mas para operacionalizar a linha de cuidado é extremamente complexa, porque eles não querem, muitas vezes é difícil eles entenderem que eles vão ter que ficar numa trilha, né, de exame a cada de 6 em 6 meses, 2 vezes por ano, que eles vão ter que passar no generalista, e o generalista vai determinar para qual especialista e qual vai referenciar e qual vai contra-referenciar. Então, o conceito de linha de cuidado é bonita, mas para a operação, a inteligência artificial ela é essencial. E não só, né, a questão dos dados, né, mas a questão também da tecnologia, né, Andréia? Hoje, Sim, o idoso na casa dele, ele não precisa sair aqui. A gente está aqui em São Paulo, né? Então, tem toda uma logística para uma o pessoa trânsito, idosa. né? Tem trânsito, tem o estacionamento que é caro para eles Tem a pagarem, violência, tem a né? violência, eles não querem. Então, hoje, o atendimento online, né, ele poder estar ali no sofá dele, ter um atendimento online, ou um paciente acamado, que é tão difícil a gente remover com Uhum, ambulância, a gente consegue fazer esse atendimento. Então, esses dispositivos, os dispositivos eletrônicos que a gente monitora, a glicemia de pacientes à sim. distância, a gente sabe aquele paciente que tem maior risco quando sai do hospital. Tudo isso tem ajudado muito a gente, né? Então, a cuidar melhor e ter um sistema de saúde mais, assim, uma previsibilidade, né? Eu acho que isso é bem importante também, quando a gente tem uma população que é potencialmente, né? Ela tem uma potencialidade de ter uma sinistralidade alta. Então, para a Uhum. gente controlar isso, você precisa se cercar, né, de dispositivos, né, que a gente consiga ter uma previsão melhor de consumo. É, e eu acho que mesmo assim, para esse idoso que mora sozinho, se a gente pensar em inteligência artificial, vai ajudar muito no sentido de se comunicar com outras pessoas. Não é só na saúde, né? Tem a possibilidade de você aprender línguas, né? Eu já vi programas que eles usam, por exemplo, em casas de repouso dos Estados Unidos, que o próprio idoso de lá conversa, dá para você conversar em inglês, né? Isso te falar com amigos que estão distantes. Então, eu acho que assim as perspectivas são enormes, né? E a gente precisa realmente estruturar isso. Eu A acho gente que é. tem, a gente tem feito muito clube de leitura e música, né? Então, dessas pessoas idosas, às vezes isoladas, cada um tem uma história de vida, né? Tem professores, tem músicos, tem pianistas, então a gente consegue, às vezes, no momento ali, olha, a gente, né, nessas equipes que a gente separa, né? Os clusters de pacientes, dependendo da complexidade, então a gente, tal dia, tal horário, a gente vai fazer uma roda de leitura, ou vai fazer quem é músico, então quem quer fazer né, quem quer tocar um piano, e aí eles vão se incentivando, é muito bacana, a gente sempre vê que tem mais audiência nesses meetings online de coisas não médicas, né, de histórias de Uhum. vida, do que realmente quando a gente faz um workshop de osteoporose ou de doença de hipertensão arterial, porque realmente eles sentem muito falta disso, né, e como você falou, muitos deles, eles vivem, né, com a aposentadoria ali, né, e cada vez essa aposentadoria está ficando mais difícil, né, ter um valor que seja compatível com o consumo, né, na ponta. Às vezes os filhos pagam plano de saúde e ele só tem aquilo, então ele não tem muita reserva ali para investir, tem que pagar remédio, então tem muita coisa. Então, essa questão também de ele ter esse apoio, né, tanto do sistema público, mas também do sistema privado, nesse formato, né, de tecnologia, inteligência artificial, eu acho que a gente pode ganhar muito com isso. A gente precisa sempre incentivar isso, porque o ganho está sendo muito bom e eu acho que vai ser melhor ainda. Bom, a gente está quase finalizando. Eu queria que você me falasse, na sua perspectiva, qual que é o papel da equipe de saúde nesse contexto? Perfeito. O papel da equipe de saúde, pessoal, nesse contexto é enorme. É enorme porque quem não trabalha com idoso, sempre falo isso nas minhas aulas, tem que começar a aprender a trabalhar, né? A gente sabe que tem algumas instituições que não existiam há 10 anos atrás, como, por exemplo, clínica de transição. E hoje o que a gente tem mais visto é alta que não vai direto para casa, vai para um hospital de transição para fazer transição de cuidado. Unidades de reabilitação aumentando a cada dia. A gente tem trabalhado com reabilitação depois do Covid, então o papel, né, da equipe de reabilitação ficou muito mais, né, em alta. Então, assim, esse trabalho de equipe, enfermeiro, nem sempre precisa ser um médico coordenando essa equipe de saúde. Pode ser um enfermeiro que vai direcionando, né, claro, com um médico dentro da equipe, mas o coordenador da equipe, o coordenador desse paciente, ele pode ser da equipe interdisciplinar
multidisciplinar. E importantíssimo o conceito dessa interdisciplinaridade, né? Então, não uma equipe, cada equipe, né? A gente fala muito de equipe multidisciplinar, quer dizer, um em cada ponta se conversa, mas elas não interagem, né? Então, a interdisciplinaridade, quer dizer, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, médico, assistente social, todo mundo ali fazendo um atendimento interligado, trocando essas informações, diminuindo essa polifarmácia desse paciente, que dá um efeito adverso muito grande. A gente sabe que o nível cognitivo piora, eles vão mais a PS, eles têm mais problemas de saúde devido à polifarmácia. Então, tendo ali uma coordenação de saúde por uma equipe interdisciplinar é fundamental. Isso para o paciente idoso é essencial para um sistema sustentável. Bom, para vocês que estão nos ouvindo, né, a gente viu que a questão da saúde ela é muito complicada, ela não se resolve só com o médico ou só com o profissional de saúde. A gente tem uma questão econômica que você tem que se preparar ao longo da vida para ter essa fase aí, para você ter um dinheiro para você se sustentar, para você pagar seu plano de saúde ou para você comprar seus remédios, né? Para quem não ouviu, a gente tem um podcast falando disso, do preparo, né, econômico, então procure, que eu acho que ajuda bastante. Para as famílias, né, que também tem que se preparar para essa situação, que eu acho que é muito importante esse apoio, e para quem não tem um apoio familiar, buscar também outras formas de apoio. Eu acho que isso serve de alerta, que aqui no Brasil a gente está em visto aumento aí da população acima dos 60 anos, e a gente tem que se preparar, porque só vai aumentar. Todas as pesquisas mostram isso e a gente vai viver cada vez mais, mas o que a gente quer é qualidade de vida. Todo mundo quer viver, mas todo mundo quer ter autonomia. Então, eu queria agradecer muito, Thiago, a tua presença. Andréia. Foi uma discussão muito legal. E não deixe de escutar os nossos podcasts do Longidade. Obrigada. Muito obrigado.